O sol se punha sobre os arranha-céus da cidade quando Clara Montenegro cruzou as portas do majestoso escritório de seu pai pela última vez. Não como a herdeira do Império Montenegro, mas como uma deserdada. O relógio de parede marcava exatamente 5 horas da tarde, quando Rodrigo Montenegro, sem levantar os olhos dos documentos que assinava, pronunciou as palavras que mudariam para sempre o destino de sua única filha. "Você tem 1 hora para recolher seus pertences", declarou ele, sua voz cortante como aço temperado. "A partir de hoje, você não é mais minha filha." Clara, 22 anos, cabelos negros que caíam em ondas sobre os ombros e olhos verdes herdados da mãe que mal conhecera, permaneceu imóvel. A decisão de recusar o casamento arranjado com o filho de seu principal sócio havia sido o ato final de rebeldia que esgotara a paciência do implacável empresário. "Pai, por favor", Clara tentou, sua voz trêmula. "Já fez sua escolha", interrompeu Rodrigo, finalmente erguendo o olhar. Seus olhos, da mesma cor que os dela, não demonstravam qualquer emoção. "E eu fiz a minha." Em seu quarto, Clara selecionou apressadamente o que poderia carregar em uma única mala: fotos da mãe, algumas joias, roupas básicas. A realidade ainda não havia se assentado completamente quando o motorista da família, Antônio, colocou a mala no porta-malas. Seu rosto enrugado traía a angústia que sentia. "Caramba, Clara, talvez seu pai reconsidere", ele murmurou, entregando-lhe discretamente um envelope. "Guardei um pouco do meu salário. Não é muito, mas deve ajudar nos primeiros dias." "Não posso aceitar, Antônio." Clara devolveu o envelope, lágrimas ardendo em seus olhos, mas recusando-se a cair. "Esta é uma batalha que preciso enfrentar sozinha." Enquanto o carro se afastava da mansão, Clara olhou pela última vez para a imponente construção que chamara de lar por toda a sua vida. O Império Montenegro estendia-se por diversos setores: construção civil, mineração, agronegócio, e havia sido construído com sangue, suor e, segundo os rumores, muitas lágrimas alheias. Clara sempre soubera que seu pai era implacável nos negócios, mas nunca imaginara que essa mesma frieza seria direcionada a ela. O táxi a deixou em um hotel modesto no centro da cidade. Com o cartão de crédito bloqueado e apenas o dinheiro que carregava na carteira, Clara calculou que poderia sobreviver por aproximadamente 1 semana. Sentada na cama de solteiro, olhando para as paredes descascadas, ela permitiu finalmente que as lágrimas caíssem. A primeira noite foi de insônia, a segunda, de pesadelos. Na terceira, a realidade se impôs com toda a sua crueldade quando o hotel exigiu o pagamento antecipado para continuar a hospedagem. Clara recorreu aos amigos que acreditava ter, ligações não atendidas, mensagens ignoradas. Descobriu da maneira mais dolorosa que sua popularidade sempre estivera atrelada ao sobrenome que carregava e ao poder que ele representava. Sem o nome Montenegro, ela era apenas mais uma jovem desesperada em busca de ajuda. No 5º dia, com os recursos acabando, tentou um último recurso. Diana Vasconcelos havia sido sua colega no curso de administração que abandonara por pressão do pai. Não eram exatamente amigas íntimas, mas Clara lembrava-se da independência e determinação da jovem. "Preciso de um lugar para ficar por alguns dias", Clara explicou, a humilhação queimando sua garganta. "Só até encontrar um emprego." "O que aconteceu?" Diana perguntou, a preocupação genuína em sua voz. "Meu pai me deserdou", Clara respondeu simplesmente. O pequeno apartamento de Diana tornou-se temporariamente seu refúgio. As duas dividiram não apenas o espaço físico, mas também experiências. Diana trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade e o aluguel, uma realidade completamente alienígena para Clara. "Você nunca trabalhou na vida?" Diana perguntou, perplexa, enquanto comia um macarrão instantâneo na minúscula cozinha. "Meu pai... Ele dizia que o papel da herdeira Montenegro era aprender a administrar o império, não servir mesas", Clara respondeu,
sentindo pela primeira vez o peso da ignorância privilegiada que carregara. Bem, princesa, acho que é hora de descobrir do que você é feita. Diana sorriu, empurrando o jornal aberto na seção de classificados. Amanhã vamos procurar algo para você. A busca por emprego revelou-se uma sucessão de portas fechadas. Sem experiência, sem curso superior completo, Clara era uma candidata sem atrativos. Uma semana se transformou em 2, e a vergonha de continuar dependendo da bondade de Diana crescia a cada dia. Foi numa tarde chuvosa que Clara, encharcada após mais uma série de entrevistas fracassadas, parou em um café para se abrigar. O local, aconchegante e despretensioso, exibia um pequeno cartaz na porta. Precisa-se de garçonete. Nunca trabalhei como garçonete, ela admitiu honestamente para a proprietária, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar avaliador. Todos começam sem experiência algum dia. A mulher respondeu, apresentando-se como Dona Marta. Começa amanhã às 6 da manhã. Naquela noite, sozinha no apartamento enquanto Diana trabalhava no turno noturno de um hospital, Clara chorou novamente. Não eram lágrimas de autocomiseração, mas de alívio. Era o primeiro passo, pequeno, tremulante, mas um passo, rumo à independência que nunca conhecera. O que Clara não sabia era que, naquele mesmo momento, Rodrigo Montenegro observava as luzes da cidade do alto de sua cobertura. Um copo de uísque na mão e uma fotografia amarelada da esposa falecida sobre a mesa. No silêncio opressor daquele apartamento luxuoso, ele também enfrentava sua própria versão da solidão. As primeiras semanas como garçonete foram brutais. Clara, que jamais havia carregado mais que sua bolsa de grife, agora equilibrava bandejas pesadas enquanto navegava entre mesas. Seus pés, antes acostumados a sapatos italianos sob medida, protestavam dentro dos tênis baratos comprados em promoção. As mãos, outrora impecavelmente manicuradas, agora exibiam calosidades e pequenos cortes. Você está melhorando, observou Dona Marta após um mês, quando Clara conseguiu servir simultaneamente 4 mesas sem derrubar nada. Tem potencial. O café, Cantinho da Marta, era frequentado principalmente por trabalhadores locais e estudantes universitários. O ambiente despretensioso contrastava com os restaurantes requintados que Clara costumava frequentar. Mas havia ali uma autenticidade que começava a conquistá-la. Entre os clientes regulares estava Eduardo, um professor universitário que sempre ocupava a mesma mesa nos fundos, cercado de livros e papéis. Após semanas observando-o, Clara finalmente reuniu coragem para perguntar sobre seu trabalho. Estou orientando alguns projetos de empreendedorismo social, explicou ele, ajustando os óculos de armação grossa. A universidade está promovendo um concurso para jovens empreendedores. Clara sentiu uma faísca de interesse se acender, algo que não experimentava desde que deixara a mansão Montenegro. Que tipo de projetos? Ideias que combinem impacto social e viabilidade econômica, Eduardo detalhou, estudando-a com curiosidade renovada. Por que o interesse? Clara hesitou. Acho que perdi o rumo da minha vida por um tempo. Talvez esteja procurando um novo caminho. Eduardo deslizou um folheto sobre a mesa. As inscrições terminam na próxima semana. O prêmio inclui capital semente e mentoria. Quem sabe não é o que você procura? O folheto permaneceu dobrado no bolso do avental de Clara pelo restante do dia. Naquela noite, sentada na pequena escrivaninha improvisada no canto do quarto que agora alugava em uma república estudantil, ela o abriu. Enquanto lia os detalhes do concurso, uma ideia começou a germinar. Durante anos, observara seu pai adquirir empresas falidas apenas para desmembrá-las, vender os ativos valiosos e descartar o restante. E se houvesse outra abordagem? E se fosse possível recuperar essas empresas, preservando empregos e criando valor real? A ideia manteve Clara acordada até as primeiras horas da manhã. Com caneta e papel, esboçou um modelo de negócio que batizou de Fênix Empresarial.
Um projeto que visava identificar pequenas empresas à beira da falência, mas com potencial inexplorado, para reestruturá-las e devolvê-las à viabilidade. O maior desafio seria a falta de capital inicial. Clara sabia que precisaria de pelo menos um caso bem-sucedido para provar seu conceito. Foi quando se lembrou da pequena gráfica que ficava a 2 quadras do café. O estabelecimento, que já existia há 3 décadas, estava visivelmente em declínio desde que as grandes redes de impressão digital chegaram à cidade. Nas semanas seguintes, Clara dividiu seu tempo entre o trabalho no café e visitas à gráfica. O proprietário, Senhor Mendes, homem de seus 60 anos, inicialmente a recebeu com desconfiança. Por que uma garçonete estaria interessada nos problemas da minha gráfica? Questionou ele. Olhos estreitos sob sobrancelhas espessas. Porque talvez eu consiga ajudar, respondeu Clara simplesmente. E porque todos merecem uma segunda chance. Gradualmente, o velho gráfico começou a abrir as portas de seu negócio e de sua história. A gráfica havia sido próspera durante décadas, imprimindo desde panfletos a livros personalizados. O problema não era a falta de qualidade ou dedicação, mas a incapacidade de adaptar-se às novas tecnologias e demandas do mercado. Clara identificou o potencial imediatamente. Equipamentos de alta qualidade subutilizados, uma localização privilegiada e, acima de tudo, o conhecimento técnico do Sr. Mendes, um artesão da impressão antiga. O que você propõe exatamente? Perguntou ele após semanas de conversas. Uma parceria, explicou Clara. Vamos reposicionar seu negócio. Em vez de competir diretamente com as grandes redes de impressão digital, vamos focar em impressões artesanais de alta qualidade, livros sob demanda, convites personalizados, edições especiais. E de onde virá o dinheiro para essa transformação? O Sr. Mendes questionou, cético. Clara engoliu em seco. Do concurso universitário. Se ganharmos, teremos o capital semente necessário. O que ela não revelou foi que, mesmo sem o prêmio, havia um plano B. Diana a apresentara a um pequeno grupo de investidores que buscavam oportunidades não convencionais. Clara já havia marcado uma reunião, disposta a vender sua proposta com a mesma determinação que agora guiava seus passos. A noite da apresentação no concurso chegou. Clara, vestindo o único conjunto social que sobrevivera à sua partida apressada da mansão, sentiu-se estranhamente calma. Ao seu lado, o Sr. Mendes parecia uma mistura de nervosismo e esperança renovada. Não use seu sobrenome, aconselhou Eduardo momentos antes da apresentação. Deixe que seu projeto fale por si só. Clara assentiu, grata. Nas últimas semanas, compartilhara fragmentos de sua história com o professor, que se tornara um mentor informal. Com vocês, Clara Monte, e sua proposta, Fênix Empresarial, anunciou o apresentador. Por 20 minutos, Clara falou com uma paixão que jamais sentira. Apresentou números, projeções, mas principalmente o impacto humano de seu projeto. Ao final, quando o Sr. Mendes mostrou exemplos do trabalho artesanal que poderia ser revitalizado, a plateia respondeu com aplausos entusiasmados. 2 semanas depois, veio o resultado. 2º lugar. O prêmio era menor que o principal, mas suficiente para iniciar a transformação da gráfica. Mais importante que o dinheiro, porém, era a validação. Pela primeira vez na vida, Clara havia conquistado algo por mérito próprio, não pelo nome que carregava. A transformação da gráfica Mendes Filha, nome escolhido pelo próprio Sr. Mendes, que não tinha filhos biológicos, foi lenta, mas constante. O reposicionamento no mercado, focando em produtos de alta qualidade e valor agregado, começou a atrair uma clientela diferenciada. Em 6 meses, o negócio não apenas sobrevivia, mas prosperava modestamente. Clara continuou trabalhando no café pela manhã, dedicando as tardes e noites à gráfica.
O cansaço físico era compensado por uma satisfação que nunca conhecera em sua vida privilegiada anterior. Foi durante esse período que o jornal econômico mais influente da cidade publicou uma pequena nota sobre o Império Montenegro. A empresa estava envolvida em um escândalo de corrupção relacionado a contratos públicos. As ações despencaram e rumores sobre a saúde financeira do conglomerado começaram a circular. Clara leu a notícia com uma mistura complexa de emoções. Parte dela sentia uma satisfação amarga, como se a justiça estivesse finalmente alcançando seu pai. Outra parte, mais profunda e difícil de admitir, preocupava-se com o homem que, apesar de tudo, ainda era seu sangue. "Você está bem?" perguntou o Sr. Mendes, notando seu silêncio enquanto trabalhavam no fechamento de uma edição especial. "Estou", respondeu Clara, devolvendo o jornal à mesa. Apenas pensando no próximo passo. O próximo passo surgiu de maneira inesperada. Um dos clientes da gráfica, impressionado com a transformação do negócio, mencionou uma pequena editora à venda. O proprietário, um senhor idoso sem herdeiros interessados no negócio, buscava alguém que preservasse o legado da empresa em vez de simplesmente liquidá-la. Clara reconheceu a oportunidade imediatamente. Usando os lucros da gráfica e um pequeno empréstimo obtido com a ajuda de Eduardo, adquiriu a editora. Mais uma vez, em vez de desmantelar o negócio, focou em revitalizá-lo, criando uma linha editorial especializada em literatura local e edições artesanais de clássicos. Aos 24 anos, Clara Monte, nome que adotara profissionalmente, era proprietária de 2 negócios em crescimento. O caminho da garota deserdada que dormira em albergues para a empreendedora emergente havia sido árduo, mas cada cicatriz adquirida no processo servia como lembrete de sua própria força. Enquanto isso, em seu escritório cada vez mais esvaziado, Rodrigo Montenegro observava com crescente preocupação os sinais de declínio de seu império. As investigações se aproximavam, parceiros comerciais se afastavam, e o sentimento de isolamento tornava-se mais opressor a cada dia. Em um momento de rara vulnerabilidade, ele pegou o telefone e discou o número que ainda mantinha na memória. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido. "Alô?" A voz de Clara soou distante. Rodrigo Montenegro abriu a boca para falar, mas as palavras não vieram. Após segundos de silêncio, desligou. Ainda não era o momento. Talvez nunca fosse. Os 3 anos seguintes transcorreram em um ritmo frenético para Clara. A Fênix Empresarial evoluíra de um projeto universitário para uma consultoria especializada em recuperação de pequenas e médias empresas. Cada caso bem-sucedido fortalecia sua reputação e expandia sua rede de contatos. Da garçonete inexperiente que mal sabia equilibrar uma bandeja, Clara transformara-se em uma empresária respeitada por sua abordagem inovadora. "Você não apenas salva empresas, salva legados", comentou certa vez um jornalista durante uma entrevista para uma revista de negócios local. O artigo, intitulado "A Fênix e a Empresária que Ressurge das Cinzas", não fazia qualquer menção ao sobrenome Montenegro. Clara cultivara cuidadosamente uma identidade separada de seu passado, embora nunca tivesse oficialmente alterado seu nome. A aquisição da construtora Alvorada representou um ponto de virada. A empresa, especializada em projetos residenciais de médio porte, enfrentava dificuldades financeiras após a morte súbita de seu fundador. O filho, sem interesse em dar continuidade ao negócio, buscava vender rapidamente, mesmo que abaixo do valor real. Clara reconheceu não apenas o valor dos equipamentos e contratos em andamento, mas principalmente o potencial dos terrenos que a construtora possuía em áreas em desenvolvimento. A transação, financiada por um pool de investidores que agora confiavam em seu tino comercial, foi fechada em tempo recorde. "Você está entrando no território dele", alertou Diana durante um jantar comemorativo, referindo-se ao pai de Clara. As duas mantinham a amizade,
agora em bases mais equilibradas. Construção civil sempre foi o coração do Império Montenegro. Clara contemplou o comentário enquanto saboreava seu vinho. Não estou competindo com ele, respondeu finalmente. Estou construindo algo diferente. E de fato estava. Enquanto o Império Montenegro tradicionalmente focava em contratos governamentais e grandes empreendimentos comerciais, Clara direcionou a construtora Alvorada para projetos habitacionais sustentáveis e de preço acessível. O primeiro empreendimento, um condomínio vertical com tecnologias ecoeficientes, foi um sucesso imediato, atraindo compradores conscientes e garantindo retorno aos investidores. Aos 27 anos, Clara oficializou a criação do Grupo Fênix, holding, que reunia seus diversos empreendimentos sob uma única estrutura corporativa. A cerimônia de lançamento, realizada no mesmo café onde trabalhara como garçonete, simbolizava a jornada percorrida. Dona Marta, agora sócia de Clara em uma rede de cafeterias artesanais, não conteve as lágrimas durante seu discurso. Quando aquela jovem encharcada entrou no meu café pedindo emprego, vi determinação nos olhos dela, relembrou a senhora. Mas confesso que jamais imaginei que estaria aqui hoje, testemunhando o nascimento de um império. A palavra império causou um leve desconforto em Clara. Era precisamente o que buscava evitar, a mentalidade predatória e isolacionista que caracterizara os negócios de seu pai. O Grupo Fênix não seria um império, mas uma comunidade de empresas unidas por valores compartilhados, sustentabilidade, ética nos negócios e valorização do elemento humano. O crescimento acelerado trouxe novos desafios. Clara percebeu que precisava profissionalizar sua gestão. Contratou executivos experientes, mas manteve como política a incorporação de pelo menos um funcionário veterano de cada empresa adquirida em posições estratégicas. Essa abordagem garantia a preservação do conhecimento institucional e enviava uma mensagem clara. O objetivo não era simplesmente substituir, mas evoluir. Foi em meio a essa fase de expansão que a primeira menção direta ao seu passado surgiu na mídia. Um jornal econômico de circulação nacional publicou um perfil extenso sobre Clara, traçando paralelos com o estilo de gestão de Rodrigo Montenegro. Fontes próximas confirmam que Clara Monte é, na verdade, Clara Montenegro, filha única e herdeira deserdada do controverso empresário, revelava o artigo. A jovem executiva, no entanto, parece determinada a trilhar um caminho oposto ao do pai, priorizando recuperação em vez de desmembramento, colaboração em vez de competição predatória. Clara leu o artigo em seu escritório, sentindo uma estranha mistura de alívio e apreensão. Parte dela sempre soubera que esse momento chegaria. A questão era como reagir. Preciso de um posicionamento oficial, informou sua assessora de imprensa, visivelmente tensa. Os telefones não param de tocar. Após horas de reflexão, Clara aprovou um comunicado simples. Clara Monte confirma sua identidade como Clara Montenegro. A empresária construiu sua trajetória de forma independente e sem qualquer suporte familiar nos últimos 5 anos, período no qual desenvolveu uma filosofia empresarial própria baseada na sustentabilidade e na valorização do capital humano. O Grupo Fênix continuará sua missão de transformar desafios em oportunidades, fiel aos valores que nortearam sua criação. A revelação pública de sua identidade teve um efeito inesperado. Em vez de prejudicar sua imagem, como temera inicialmente, pareceu fortalecer a narrativa de superação que já cercava sua figura. Investidores, clientes e parceiros expressaram admiração por sua determinação em construir um legado próprio a partir do zero. Internamente, no entanto, a exposição reabriu feridas que Clara acreditava cicatrizadas. Sonhos, ou pesadelos, com a mansão Montenegro tornaram-se mais frequentes. Em alguns, ela vagava pelos corredores vazios. Em outros, confrontava o pai em seu escritório, repetindo infinitamente a cena de sua expulsão. Talvez seja hora de buscar algum tipo de resolução,
sugeriu Eduardo durante um de seus almoços semanais. O professor, agora um amigo próximo e membro do conselho consultivo do Grupo Fênix, era uma das poucas pessoas com quem Clara se permitia momentos de vulnerabilidade. "Que tipo de resolução você sugere?" perguntou ela, remexendo distraidamente sua salada. "Não sei. Talvez um encontro, uma conversa. Não por ele, mas por você", respondeu Eduardo. "Carregar raiva é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra." Clara sorriu sem humor. "A quem disse que estou com raiva?" "Seus olhos? Toda vez que o nome dele é mencionado?" respondeu Eduardo simplesmente. A conversa foi interrompida pela chegada de uma ligação urgente. Um dos executivos do Grupo Fênix informava sobre uma oportunidade inesperada. A mineradora Ouro Preto, uma das empresas mais tradicionais do Império Montenegro, estava à venda em um processo discreto. Aparentemente, Rodrigo Montenegro buscava liquidez rapidamente para cobrir dívidas crescentes. "É uma empresa sólida com problemas de caixa, exatamente o tipo de operação que sabemos conduzir", explicou o executivo. "Mas é um caso sensível, considerando as circunstâncias pessoais." Clara sentiu a ironia da situação. 5 anos antes, fora expulsa de casa por recusar-se a seguir os planos de seu pai. Agora, tinha a oportunidade de adquirir parte do império que deveria ter herdado. Após semanas de análise cuidadosa, o Grupo Fênix apresentou uma proposta pela mineradora Ouro Preto. A oferta era justa, considerando o valor real da empresa, sem aproveitar-se da urgência de Rodrigo Montenegro. Clara fez questão de não participar diretamente das negociações, delegando a tarefa a seus executivos de confiança. O que ela não esperava era o telefonema que recebeu na véspera da assinatura do contrato. O número era desconhecido, mas a voz, mesmo após todos esses anos, era inconfundível. Clara. A voz de Rodrigo Montenegro soou mais envelhecida do que ela recordava, uma fragilidade que jamais associara ao pai. "Precisamos conversar antes que esse negócio seja concluído." O silêncio que se seguiu pareceu estender-se por uma eternidade. Clara podia ouvir sua própria respiração, o batimento acelerado de seu coração. "Não há nada a ser discutido", respondeu finalmente, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. "Meus advogados e executivos estão cuidando de todos os detalhes. Não é sobre negócios." A voz do outro lado pareceu quebrar levemente. "É sobre nós." Clara fechou os olhos, respirando profundamente. "Não existe nós, pai. Existe você e existe o Grupo Fênix. 2 entidades negociando uma transação comercial. Nada mais." Antes que Rodrigo pudesse responder, ela desligou. Suas mãos tremiam, mas não de medo ou insegurança. Era raiva. Não a raiva corrosiva que a consumira nos primeiros meses após ser deserdada, mas um sentimento mais maduro, quase melancólico, pela relação que nunca existira de fato. A aquisição da mineradora Ouro Preto foi concluída sem contratempos. O Grupo Fênix implementou rapidamente seu modelo de reestruturação, preservando empregos e introduzindo práticas mais sustentáveis. Em menos de um ano, a operação já apresentava sinais claros de recuperação. Enquanto isso, notícias sobre o declínio do Império Montenegro tornavam-se mais frequentes. Escândalos de corrupção, processos trabalhistas e decisões empresariais equivocadas haviam erodido a outrora sólida posição de Rodrigo no mercado. Boatos sobre sua saúde, física e mental, circulavam nos bastidores do mundo corporativo. Clara acompanhava essas notícias com um distanciamento profissional. Ocasionalmente, permitia-se momentos de reflexão sobre a ironia do destino. O homem que a expulsara por considerá-la fraca e incapaz de liderar agora observava, impotente, seu próprio império desmoronar enquanto o dela florescia. No aniversário de 30 anos de Clara, o Grupo Fênix realizou seu primeiro grande evento de caridade, lançando uma fundação educacional voltada a jovens de comunidades carentes.
Durante seu discurso, Clara anunciou um programa de bolsas de estudo e apoio ao empreendedorismo. Acredito que todos merecem uma oportunidade de mostrar seu valor, declarou ela para uma plateia que incluía autoridades, empresários e beneficiários potenciais. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nosso potencial quando nós mesmos duvidamos. Ao final do evento, enquanto recebia cumprimentos dos